Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho segundo narrou Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler 2 versículos, o versículo 5 e o versículo 6, amém? Mateus 6, versículos 5 e 6. Diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Amém? Apenas até aí. Obrigada. Quando vocês orarem, entrem no seu quarto, fechem a porta e orem a seu Pai que está em secreto, que vê em secreto, que ouve em secreto e em secreto nos recompensará. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte do ensino de Jesus no Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, versículo 37. E ali Jesus ensina muitas coisas. Ele ensina os princípios expressos na lei. Ele faz uma aplicação. Ele mostra como nós devemos aplicar os princípios que estão expressos na lei. Por exemplo, são assuntos que ele trata nesses capítulos, são assuntos homicídio, adultério, vingança, divórcio, juramento, amor ao próximo. Acerca disso tudo da lei, ele mostra como nós devemos fazer a aplicação. O padrão passa a ser mais elevado. Se vocês observarem, deixa eu ver um exemplo aqui, quando ele diz, a partir do versículo 5:17, ele diz... 5:17. Não 5:17 não. Quando ele diz, vocês já ouviram falar... é o 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Isso foi a lei, isso é a lei. Aí Jesus aplica a lei e mostra como ela deve ser interpretada. Aí ele diz, eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. O que ele faz? Ele pega o celular, clica em cima e faz assim, amplia a lei para que a gente possa conhecer o profundo da lei. E não a lei ao pé da letra, né? Como os fariseus, eles cumpriam. Jesus, na realidade, ele tornou a lei impossível de qualquer homem cumprir. Mas ele não proclamou esse Sermão do Monte para desanimar. Então, se a gente não vai conseguir fazer nada disso, para que eu vou obedecer? Não, ele mostrou que o padrão de Deus é a perfeição. E esse padrão é um padrão do qual nós nunca devemos deixar de buscar, né? Nós não vamos conseguir cumprir a lei, ninguém consegue, mas nós devemos caminhar sempre nessa direção de tentar fazer o melhor. Porque Jesus fala no versículo 5:17, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Ele cumpriu toda a lei e só ele poderia ter feito isso. Então, por isso que ele diz para nós, né? O ideal de Deus é esse, mas nós nunca devemos deixar de avançar em direção a tentar obedecer ali os mandamentos. Amém?
Deus, ele se interessa pelo interior do homem. Nós não temos dúvida disso, né? O trabalho de Jesus começa no interior do homem, né? Não é o que o homem exterioriza. Jesus não se impressiona com isso, né? Mas é o interior do homem. Em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 18, ele fala de 3 coisas que eram exigências práticas em termos de piedade do judaísmo. Havia 3 coisas no judaísmo em termos de piedade, né? Piedade é uma vida seguindo os caminhos do Senhor. Tudo. 3 coisas que o judaísmo ele pregava que eles tinham que cumprir: ajuda aos necessitados, oração e jejum. Essas 3 coisas. Se você abrir lá em Mateus, no capítulo 6, do 1 ao 18, ele fala dessas 3 exigências práticas. Mas aí o que Jesus faz? Não é só ajudar os necessitados, não é só orar e jejuar. Não, aí ele vai e amplia a lei. Ele diz o quê? Vocês devem continuar fazendo essas coisas, que são exigências práticas do judaísmo. Mas atenção, pois Deus não recompensa manifestações externas de piedade. O que interessa para Deus são as motivações. Então ele diz, no judaísmo há 3 exigências e vocês, meus discípulos, vão continuar cumprindo, mas com uma diferença. A intenção de vocês tem que ser para realmente ajudar os necessitados e para Deus. A sua oração deve ser dirigida a Deus. E o jejum, vocês têm que fazer isso não com manifestações externas, como eles fazem. Para Deus, alguém tem dúvida de que para Deus o que importa são as intenções, ou seja, tudo que se passa no nosso interior? Mateus, no capítulo 6, no versículo 1, ele começa com uma advertência. Eu copiei 2 versões. A Bíblia, a NAA, começa dizendo: tenham o cuidado de não praticar suas obras. Já a NVI diz: evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos pelos outros. Não é não praticar nada na frente de ninguém. Não é, eu posso dar uma ajuda para a Luciana na frente do pastor JB, eu posso fazer isso publicamente? Posso. A intenção do meu coração, que ninguém vê, só Deus. É isso que ele diz. Eu tenho que ajudar porque é minha irmã em Cristo, ela precisa, e não para mostrar que eu posso. Amém? Tenham cuidado e evitem de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos pelos outros. Essa era a motivação deles. Por quê? Porque o Pai não recompensa manifestações externas. Não significa, né, como eu falei, que dar esmola, nós não temos que dar esmola escondido, a intenção do coração é que deve falar mais alto. Eu ia falar um exemplo aqui de uma outra coisa, eu esqueci. Eu tô assim, eu lembro rápido, esqueço rápido, daqui a pouco eu lembro de novo. Nós vemos que tem muitas pessoas que fazem obras de caridade, aparece até na TV, hoje eu não sei porque eu não vejo mais TV, mas para quê? Para ficar bem na foto, para dizer, olha como fulano ajuda, faz campanhas de ajuda ao próximo. Eles já tiveram a recompensa deles, é o que Jesus diz. Que recompensa é essa que eles tiveram? Olha, foi o elogio. Eles foram elogiados. Pronto, acabou a recompensa deles. Porque se eles fizeram para os homens verem, os homens já deram a sua recompensa e acabou. Agora, se você faz para Deus,
A recompensa do Senhor é nesta vida, na vindoura, para sempre. Você, cada dia, vai sendo aperfeiçoado. 1 Coríntios 13, 3 diz: ainda que eu dê todos os meus bens para os pobres, se não tiver amor, nada serei. Eu posso dar tudo que eu tenho para os pobres, mas se a minha intenção é ficar bem na foto, não vai adiantar de nada. Isso para mim, eu não terei recompensa. Eu terei recompensa dos homens, que vão dizer: olha como ela é solidária com as pessoas. Um detalhe importante: sabia que nós escolhemos quem nos recompensará? Você escolhe de onde virá a tua recompensa, se dos homens ou de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa recompensa que a gente escolhe vem daquele por quem nós queremos ser vistos. Isso é forte, né? Se você quer ser visto pelos homens, os homens vão te elogiar. Entendeu? Mas se você quiser ser visto por Deus, a tua recompensa vai vir do Senhor. Nós escolhemos por quem nós queremos ser recompensados. Se pelos homens ou por Deus. Estão entendendo até aí? Amém? Em Mateus 6,2 diz assim: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Foi isso que eu falei. Os hipócritas escolheram receber a recompensa dos homens. Então, eles fizeram as coisas para ser vistos pelos homens. A palavra hipócrita aqui que Jesus usou, o sentido dela original, a tradução é ator teatral. Ele está representando, né? Ele está num palco e ele está representando. Por isso que Jesus falou que eles eram como atores teatrais. E acerca da oração? Orar, devemos orar a Deus ou aos homens? Nem precisa de resposta, né? Essa pergunta. Nós temos que orar a Deus. Mas por que muitas orações parece que são dirigidas para outras pessoas, né? Muitas orações, eu dou um exemplo, eu começo aqui a orar e eu quero ser ouvida pela Pamela. Então eu começo a orar, mas a minha intenção é ser ouvida, que a Pamela perceba como: Senhor, a tua palavra diz assim, assim, assim. Estou pregando para Deus, né? A tua palavra diz isso, isso, isso. Aí, porque eu quero que a Pamela veja que eu sei muitos versículos de cor. Às vezes é isso. Não que não devemos orar a palavra, nós devemos sim orar a palavra, mas repito, tudo é a intenção do coração. Quando nós queremos repreender uma situação, nós podemos usar um texto bíblico. Senhor, a tua palavra diz assim, assim, assim. E é baseado na tua palavra que eu oro nesse sentido. Aí tudo bem. Mas tem pessoas que oram, eu já ouvi uma oração que parecia que estava pregando para Deus. Entendeu? Então, é meio estranho, né? E outras orações também me parece que estão dando indiretas para os outros. Também já ouvi orações assim. A oração pode ser a gente querendo falar da gente para os outros saberem o que eu estou passando. Olha como eu sou sofredora, olha a minha situação, né? Eu não sei por que muitos crentes querem parecer sofredores. Nós fazemos parte do governo mais poderoso da Terra. O governo que, enquanto tiver aqui, o anticristo não vai poder governar.
As portas do inferno nunca prevalecerão contra nós, diz a palavra do Senhor. Deus vai ter que arrebatar a igreja, sim, eu creio, né, no pré-tribulacionismo, vai ter que arrebatar a igreja para o anticristo poder governar, porque enquanto a gente estiver aqui, nós somos o governo mais poderoso da terra. É para a gente estar sempre agradecendo a Deus. Às vezes a gente foca nas nossas orações só nos pontos negativos. Oh, meu Deus, sabe o que eu passei essa semana? Mas eu te agradeço. O Senhor deu livramento. Eu quase caí. Até o tom da voz fica sofrido. A gente tem que começar a apresentar a Deus as nossas orações, os nossos sofrimentos. Mas a gente tem que agradecer. Senhor, louvado seja o teu nome, porque essa semana o Senhor esteve comigo. A tua palavra é comprovadamente fiel. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem se revelado. Vamos mostrar as coisas boas que Deus tem feito na nossa vida, porque Jesus disse, aquele que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. A oração é genuinamente um contato com Deus. É falar com Deus. A oração tem que estabelecer um contato genuíno com Deus. Senão ela se torna inútil e é perda de tempo. Essa semana eu passei por uma situação assim, fiquei meio, como dizem, borocochô. Né? Fiquei meio borocochô, eu senti mesmo. Aí eu falei, aí eu imaginei, vou ter que dobrar os meus joelhos, orar, clamar. Aí eu imaginei eu repetindo um monte de palavras, desfiando um rosário de sofrimentos diante do meu Deus. Aí, quando eu tive discernimento da situação, o que foi, por que eu estava me sentindo assim? Aí eu me lembro que eu deitei na minha cama, deitei assim, e com a mão aqui, eu falei, Senhor, eu te peço, tira essa seta que atingiu meu coração. Eu sei que eu fui atingida. Tira essa seta agora, porque está me incomodando. Me machucou e está me incomodando. Tira essa seta do meu coração. Essa foi a minha oração. Quando eu acabei a oração, eu fui ler a Bíblia, fui orar, eu fui preparar a aula, fui ler a revista da próxima aula, aí peguei o violão, fui tocar. Eu não precisei falar muitas palavras, não que uma oração longa não tenha efeito, mas a gente tem que ter esse discernimento. Às vezes, a oração mais poderosa de adoração é Senhor, me ajuda. Quando você fala, me ajuda, Senhor, você está dizendo para ele, eu preciso do Senhor, eu sozinha não sou nada, o Senhor é tudo para mim e eu me curvo diante da tua presença. Isso é adoração. Isso é adoração. Então, nós temos que ver o nosso interior, né? Aí, como é, então, falar com Deus, né? Deus sabe tudo. A palavra nem nos chegou aos lábios e ele já conhece toda. Uma vez eu falei isso para ele, eu dobrei os joelhos e falei, Senhor, o Senhor já sabe tudo que eu vou falar, né? Mas teve coisas que eu falei durante a oração que eu não sabia de mim. Deus sabia, mas eu não. A oração também é para você se conhecer. Aquilo que você vai colocar para Deus, não tinha percebido isso. Jesus disse, Mateus 6,6, nosso texto áureo, mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto te recompensará. Como é bom a gente ter um quarto, né? Um lugar só nosso. Muitos não têm. Dependendo da casa, da estrutura familiar, da quantidade de filhos, da quantidade de pessoas na casa, muitos não têm um lugar ali que possa ser só dele. Eu conheço uma pastora que ela falava que o quarto dela de oração era um cantinho atrás do sofá. Ela ia para trás do sofá e orava ali. Nós vemos aquele quarto de oração, ela abriu o armário, né? E ali ela pregou os versículos e sentou. Aquele lugar, o quarto de oração dela.
Nós podemos fazer o nosso quarto de oração, né? É aquele lugar que você pode ser você mesmo. Aqui na igreja, quando estamos com os irmãos, nós temos que orar, que a oração alcance a todos, tem que ser uma oração direcionada. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, mesmo que esteja com um problema seríssimo, se eu fui chamada para fazer uma oração dirigindo a igreja toda, eu não posso chegar, oh, Senhor, aí começo a falar só do meu problema. Não! Eu tenho que orar visando todos. Amém? Para que todos possam dizer o amém. Todos aqui têm problemas, todas as pessoas têm problemas. Aí eu vou chegar só com a minha carga de problemas? Não. Mas se você está no teu quarto, você pode ser você mesmo. Se você quiser chorar, você chora, sem se preocupar se vai fazer careta ou não, porque às vezes a gente chora, a gente faz careta, né? Em público a gente tem que se conter um pouco, né? Para não ficar muito feio, né? Mas no quarto, no teu quarto, é só você e Deus. Se você estiver alegre, você não tem que demonstrar que está triste, porque o cristão, quanto mais sofrimento o cristão passa, mais ele é aperfeiçoado. Nada disso. É aperfeiçoado, mas não vamos dar ganho de causa para o sofrimento, não. Tem muitas coisas boas que acontecem na nossa vida, né? Depois que a gente aceita Jesus, a nossa vida é transformada, torna uma vida mais feliz. O quarto, antigamente, na época do tempo bíblico, o quarto, o que era? Quando Jesus mencionou isso, era um depósito, uma despensa. Era um lugar da casa onde o fazendeiro morava, mas aonde guardava a ração dos animais, os alimentos da família, os instrumentos agrícolas, era tudo guardado ali. Então, o quarto simbolizava um depósito, uma despensa, um lugar onde ninguém suspeitaria encontrar alguém orando. Ninguém ia suspeitar. Lá na despensa, como alguém vai estar orando lá? Lá é o lugar de guardar ração dos animais, alimentos, cereais, instrumentos agrícolas do arado, tudo aquilo da vida diária de uma fazenda era guardado ali. Depois, a casa, a maior parte do período bíblico, ela era tanto lugar de habitação como um armazém. A casa era um armazém também. E na parte onde guardava as coisas era o quarto que Jesus mencionou. Mais tarde, essa palavra passou a ser usada para indicar qualquer sala particular no interior da residência. O quarto passou a designar isso. Hoje, na atualidade, o quarto é um lugar onde a gente dorme. Se você ver, nós recebemos as visitas na sala, certo? Ou então na cozinha legal para bater papo. O banheiro social, quando tem mais de um, o banheiro social, todos podem ter acesso, inclusive a visita, os moradores da casa. Mas o quarto, a gente não deixa qualquer um entrar. Você vai receber uma pessoa que você não tem intimidade, quanto tempo, vamos lá, e leva para o quarto. Adolescente até faz isso, né? Quando era jovem, adolescente. Por quê? Porque o quarto é o nosso mundo ali, onde a gente tocava violão, tudo. Na minha casa era assim, meus pais sempre gostaram que os nossos amigos fossem à nossa casa, que eles ficavam de olho, né? Esperto, né? Então, a nossa casa, sempre assim, meus amigos, eles adoravam meu pai e minha mãe, adoravam ir para lá bater papo. Às vezes eu nem estava, eu cheguei em casa, estava lá, 2 amigos lá com meu pai batendo papo. E tinha a casa do lado, a gente sempre foi ligada à música, a gente participava de festivais, aí a gente ensaiava, ou era lá em casa ou na casa do vizinho. Aí o vizinho às vezes pulava assim o muro pela janela e entrava na janela do meu quarto, por ali. Aí uma vez, aí minha mãe chegou, um dia estava todo mundo, minha mãe, ué, como é que você entrou? Não te vi. Então, o quarto,
Para adolescente, para jovem, é isso. Mas, para a gente, é normal nós recebemos as pessoas na sala de visita e não no quarto. O quarto, portanto, quando Jesus fala, vá para o teu quarto e feche a porta, alude a um lugar de reserva só para você, onde outros não têm acesso. Esse lugar. Você pode fazer o teu quarto do banheiro. Eu já fiz o meu quarto de oração, o banheiro do meu trabalho. Quando a situação apertava, a situação não de vontade no banheiro, eu falei, ficou até parecendo outra coisa, né? Quando a situação eu sou muito engraçada, né? Às vezes mais espontânea. Os problemas aumentavam e estava ali no trabalho, trabalhava em cartório, né? Assim, muita gente, eu ia para o banheiro e ali eu orava ao Senhor. Ali, naquele momento, aquele banheiro foi o meu quarto, né? Pode ser o teu estúdio de gravação, também já fiz quando eu estava gravando os primeiros e segundos CD, quando eles saíam ali para o intervalo, ficava só eu ali, aí eu orava, Senhor, eu apresentava tudo diante de Deus. É um lugar tranquilo, onde você pode ser você mesmo, você pode orar com as suas palavras, sem se preocupar com concordância. Quando nós oramos na frente dos outros, a gente se preocupa em falar corretamente. É um lugar onde nem todos têm acesso. Num contexto familiar, quando Jesus falou isso, vá para o seu quarto e feche a porta, ele falou um pouco além. Depois alguém me diz a hora, porque eu estou sem noção. Quando ele diz vá para o seu quarto e feche a porta, isso diz respeito à nossa individualidade. Todos da família têm a sua individualidade. Mesmo os casados, pais com filhos, todos têm a sua individualidade. E tem aqueles momentos em que vocês, cada um, a salvação é individual. Então, tem aqueles momentos em que é só você com Deus. Quantos casados já sentiram isso aqui? Sempre você está orando tudo lá com o teu marido do lado, com a tua esposa ali do lado, ou tem aquele momento que é só você e Deus. Então, Jesus, quando ele fala isso, ele diz, entra, fecha a porta, preserva a tua individualidade, te protege, fala para mim o que você está sentindo, não fica se preocupando em falar para os outros. Assim, se nós preservarmos a nossa individualidade, nós vamos conseguir ter uma comunhão saudável com a família. Não vamos ter que passar por aquela situação de ficar com a cara emburrada, porque meu marido não me entende, ou minha esposa só reclama, ou meu pai não deixa eu fazer isso, aí fica com aquele rancor. Você tem que ver que cada um tem o seu temperamento, a sua personalidade, cada um tem os seus sonhos, tem os seus projetos, tem uma maneira de pensar. Cada um tem essa individualidade. E quando você ora e derrama o teu coração diante de Deus, você se esvazia, como eu anotei aqui, uma expressão que eu gostei muito, deixa eu ver onde está. Aqui, feche a porta, coloque um ponto final na discussão. Digamos, teve uma discussão na família envolvendo você e mais alguém. Se você continuar ali, toma lá da cá, não para. Um tem que parar, um tem que preferir a paz do que ter razão, não é? Tem pessoas que ficam ali, insistem, né? Eu tenho uma técnica, eu sempre faço assim. Quando eu vejo que está discordando muito de mim, eu coloquei as minhas razões. Assim, até em conversa com amigos, tudo. Tem amigos que são ali, não, mas é assim, e não, aí você fala, não, mas é assim, aí o que eu faço? Eu falei, tá.
E mudo de assunto. Às vezes eu mudo radicalmente. Eu começo a falar sobre outra coisa. Então, ponha um ponto final na discussão. Não fica dando margem à discussão, senão vão se ferir cada vez mais. Isso é fechar também a porta do teu quarto. Você pode estar ali no meio com a tua família. Você pode fazer daquele momento o teu quarto de oração. Quando você cercado de gente, você se cala, você não se deixa aborrecer. Você pode fazer isso no meio de uma multidão. Você pode fazer o teu quarto de oração no meio de uma multidão. Você coloca para Deus tudo que você pensa, tudo que você acha. Às vezes, quando eu quero expor uma situação para Deus, eu falo, Senhor, as minhas razões são essas. O Senhor fala, vinde, arrazoemos. O que é arrazoemos? Arrazoemos é você me mostra as suas razões, Deus fala que eu vou te mostrar as minhas. Isso é arrazoar. Aí eu falo, Senhor, o Senhor disse que eu posso mostrar as minhas razões. Então, as minhas razões são essas, meu ponto de vista é essa. Eu gostaria que acontecesse isso, mas eu entrego aos teus cuidados, eu peço que a tua vontade seja feita, entendeu? Isso não impede, você não tem que todo dia chegar lá, Senhor, toma essa situação em tuas mãos, que seja feita a tua vontade. Deus quer saber o que você pensa. Quando ele criou Adão e Eva, tudo, o que ele falou? Podem ficar tranquilos que eu vou fazer tudo para vocês, é só vocês crerem em mim. Foi isso que Deus fez com Adão e Eva. Ele deu trabalho. Dominem sobre os animais, sobre os peixes, façam isso, faça aquilo. Entendeu? O que a gente tem que fazer, Deus não vai fazer. Somos nós, amém? Então, mostre suas razões para Deus. O Pai, ele vem em secreto. O Deus que está com você na hora que você está orando, ele sabe o que você vai orar e ele estava com você no momento em que a situação aconteceu, a situação que te levou a orar. Quando a situação aconteceu, ele estava lá. Por exemplo, você sofreu, digamos, um aborrecimento grande com alguém, se entristeceu muito, te feriu. Aí você foi levando isso, empurrando com a barriga, até que um dia você foi orar a Deus sobre isso. Tenha certeza que Deus estava no momento em que você foi ferida, no momento em que você foi envergonhada. Eu li uma vez, acho que foi um livro, que o autor falava assim, quando o bebê acorda de madrugada e fica em pé no berço, quando ele já pode ficar em pé, né? Lógico. Quando ele fica e começa a chorar. Ele começa a chorar, antes da mãe acordar, antes do pai ouvir, Deus estava lá com ele. Amém? Então, Deus, ele sabe tudo, ele conhece tudo e Deus contabiliza os teus sofrimentos. Sabe o que é isso? Ele conta. Lá em Salmo 58, versículo 8, diz assim, contaste os meus passos quando sofri perseguições. Deus contabiliza, ele conta os teus passos quando você foi perseguido, e recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Odre é aquele lugar onde se guarda o vinho, se guardava, né, o vinho antigamente. Deus tem um odre para as nossas lágrimas. As nossas lágrimas não são em vão. Deus conhece cada uma delas, ele contabiliza. E diz assim, as minhas lágrimas, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro, não é escritas de escrever, não estão elas gravadas, inscritas, uma inscrição, as nossas lágrimas estão inscritas no livro de Deus. Deus contabiliza os nossos sofrimentos, sabe por quê? Porque para cada vergonha que você passou, Deus tem dupla honra. Epa, aqui foi uma vergonha que essa pessoa passou. Vou dar 2 honras para ela.
É o que diz o texto, Isaías 61, versículo 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Então, tudo que nos acontece não é em vão. Deus me deu essa palavra até aqui. Se você gostou do canal, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber mais.